Fala galera, estamos voltando aí para a gente dar sequência na nossa live, que nem nós tínhamos informado anteriormente. A gente é obrigado, precisamos, né, encerrar a live na primeira hora, porque isso vai fazer com que a live acabe caindo quando ela entra em 1 hora. Então a gente está voltando para a gente dar sequência. Enquanto a galera está voltando, né, enquanto a galera está entrando na live, eu e o Márcio, a gente está aqui preparando para poder responder as perguntas para vocês, né? E lembrando que muitas vezes as pessoas perguntam: como é que eu encontro a Aulenca? Onde eu acho a Aulenca, Márcio? Exatamente, olha, aí no Instagram da Aulenca mesmo, você vai encontrar, logo abaixo, ali no perfil, você vai encontrar Encontre Aqui, ok? Você vai clicar ali onde compra a Aulenca e você vai abrir um mapa e vai te direcionar ao distribuidor mais perto da tua região aí, ok? E se não encontrar esse distribuidor através dessa ferramenta, você pode estar voltando à página inicial da Aulenca no Instagram, e lá na página inicial da Aulenca você vai encontrar o telefone do escritório central, e através desse telefone você também vai conseguir encontrar a nossa marca, né, falando com o nosso escritório central, né, Márcio? Isso aí. E agora aquela hora bacana que vocês estavam esperando, né? Que é a hora das perguntas e respostas, né? É o momento que vocês têm aí para tirar as suas dúvidas, né? E nós estamos aqui para ajudá-los. Então vamos lá, galera. Tem manda dúvida? Bala, manda a pergunta aí. Começa a mandar as dúvidas, começa a mandar as perguntas. A gente vai ter o grande prazer de poder estar respondendo para vocês, né? Enquanto isso, a galera está entrando. Aulenca de Paraíba, né? Abrantes Distribuidor, é isso? Grande beijo para a galera da Paraíba. Bahia também com a gente, né, Márcio? Sim, estão pedindo para salvar, gente. Olha, eu vou falar o que eu falei na primeira live. Todas as nossas lives, todas que nós fizemos até agora, elas estão salvas lá no YouTube da Aulenca. Você pode ir lá, entra lá no YouTube, vai lá, se cadastra lá, clica no joinha da Aulenca para você receber todas as notificações, e lá em vídeos você vai encontrar todas as nossas lives para você rever quantas vezes necessário for ali, pegar todas as dicas, não só minha, do Vitor, como de toda a nossa equipe que tem trabalhado aí incessantemente nesses dias para levar informações. E lembrando também, né, que essa live ela fica salva no próprio Instagram da Aulenca por 24 horas, né? Então, pelas próximas 24 horas, vocês têm total liberdade de entrar lá no Instagram da Aulenca e rever essas lives que também vão ficar registradas lá. Então, são 2 caminhos para a gente assistir. Pode rever ela ainda hoje ou até o final do dia de amanhã, e depois pode estar entrando no canal da Aulenca no YouTube e vai poder também estar assistindo não só a live que a gente está fazendo hoje, como também de toda a equipe técnica, que a gente já vem para a segunda semana, né, Márcio? De lives, então são diversos momentos que a gente está trabalhando aí nas nossas lives. Tem uma pergunta aqui: fizemos umas luzes na touca, podemos esfumar a raiz? Luana Magalhães. Quer responder essa, Márcio? Pode sim, mano, entendeu? Geralmente, quando é necessário apagar a raiz, é quando eu estou trabalhando com mechas no papel e, sei lá, por algum motivo criou aquelas barrinhas amarelas ou algum lugar vazou e eu necessito apagar a raiz. O apagar a raiz nasceu do quê? Nasceu das manchas que muitas vezes nós fazemos, fato. Agora, quando eu faço no mechinha de touca, isso não é tão necessário. Agora, se houver necessidade, posso sim, entendeu? Termino a parte de cor ali das mechas bonitinho, tiro a touca e vou lá tranquilamente, posso apagar sem nenhum tipo de problema. A gente sempre fala que o importante do apagado de raiz é você dominar uma técnica para fazer um bom apagado sem deixar com que essas mechas fiquem muito longe da raiz, porque às vezes é uma cliente que é uma mecha um pouquinho mais próxima, né? E às vezes você apaga a raiz e afasta, né? É característica de touca. Verdade. Vamos lá, o que a gente tem mais de pergunta? Ó, bastante gente perguntando: vocês têm representante? Gente, temos sim, olha, em todo o Brasil, olha, você vai ali, aonde eu encontro, aonde compre a Aulenca, você vai encontrar um link aí embaixo que vai direcionar, ok, para o distribuidor mais perto da tua região aí, que vai estar te atendendo, ou ainda tem os telefones, como o Vitor falou agora há pouco, você entrar em contato e a empresa deslocar ali alguém para estar te atendendo ou ver uma outra forma de estar te entregando aí o material. Só lembrando, né, que a Aulenca é uma marca 100% profissional, então é um produto somente vendido para profissionais cabeleireiros. Se por acaso você está assistindo a nossa live e você não é cabeleireira, mas tem um cabeleireiro que te atende, e aí eu convido você então a apresentar, né, falar um pouco da Aulenca pro cabeleireiro que te atende, para ele poder estar te ajudando. Tem mais uma perguntinha ali, Márcio?
Se eu estiver com um fundo 9 e quero fazer um pérola, como é que eu faço? Top! Ó, fundo de 9 para 10 são os fundos aí perfeitos para pérola. É a pergunta da Patrícia, é isso? Fabiana, vamos lá, olha. Cheguei no fundo do 9. Quando eu sei que eu estou no 9? Quando eu olho para a cor e eu não vejo mais laranja. Eu sei que eu estou no 9. Se eu estiver olhando e estiver vendo laranja, significa que eu estou no 8 ainda. Lembrando que o fundo de clareamento de 9 e 10 é amarelo e amarelo claro, né? Então não pode ter mais laranja. Se tiver laranja não é 9 ainda. Por que eu estou falando isso? Não estou dizendo que é o teu caso, mas é muito comum as pessoas nos perguntarem: poxa vida, eu apliquei tal cor, mas o cabelo ainda está laranja. Então não estava no fundo de um 9. Agora, estando no fundo de um 9, a dica que eu te dou é neutralização, olha, 9, 12, ok? É a junção de cinza e violeta, ok? Que te cria um tom de pérola simplesmente incrível. Comercialmente, muitos de vocês conhecem essa cor como 989, tá? Isso é um código que foi criado por algumas empresas. Nós usamos a nomenclatura real dessa cor, é 9.12. Então, olha, peróxido de hidrogênio de 6 volumes, diluição 1/2, 9/12, ó, um pérola lindo, perfeito. Tem uma outra pergunta ali, né? Esfumar raiz sempre com o tom do cabelo da cliente, sempre com o tom natural da cliente. Entendam o seguinte, quando você fala em coloração, por mais que a coloração represente a cor natural, ela nunca vai ser exatamente igual à cor natural. Então, quando a gente vai fazer o esfumado de raiz, a gente procura sempre encontrar a cor mais próxima da cor natural da cliente para fazer o esfumado. Então, essa seria uma regra importante. Porém, o que a gente precisa entender? Que às vezes o esfumado ele vai de encontro com a necessidade que você quer. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma cliente que tem uma cor natural que ela tem um reflexo frio, né? E eu estou fazendo uma morena iluminada. Entendam que se eu estiver fazendo uma morena iluminada e for fazer um esfumado de raiz de uma morena iluminada, às vezes você tem que colocar um efeito que a gente chama de tom sobre tom. Então, o tom sobre tom, digamos que a minha cliente tem o cabelo de cor natural 5, só que é um 5 frio, né? Um 5 naturalmente acinzentado. E eu estou fazendo uma morena iluminada em um tom quente. Então, se eu colocar esse tom quente nessa raiz muito fria, talvez ele não fique tão bonito. E aí eu vou criar um efeito de tom sobre tom. Aí eu poderia colocar no esfumado uma mistura de 5 com 5.3 e esquentaria um pouco o esfumado. Então, entendam que a ideia é sempre fazer um esfumado com a cor mais próxima, mas nem sempre é uma regra ou uma obrigação. Por isso existem diversas misturas. Tem gente que faz esfumado de raiz com 4 mais 6, quando a cliente tem cabelo de cor 5. Alguns dos nossos técnicos, até os membros do esquadrão, gostam de fazer esfumado 5.1 com 6.71, gostam de fazer esfumado com 5.1 mais 6.3. Então, o esfumado ele não tem uma regra específica. A ideia é você criar um efeito de fundo mais próximo do natural, mas principalmente um fundo que fique agradável de acordo com a cor que você está construindo, né, Márcio? Exatamente. E sempre lembrando aquela regrinha, gente, olha, no esfumado de raiz, com 6 volumes, na divisão 1/2. Porque se você fizer com 20 volumes ou 10 volumes, que às vezes é comum, o que acontece? Qual é o desejo neste momento? É apagar uma nuance indesejável que apareceu perto da raiz. Se você utilizar uma volumagem acima dos 6 volumes, você começa a revelar os pigmentos dos cabelos. O cabelo começa a ser aclarado e começa a revelar pigmento. Então você esconde um problema e revela outro. Pode ser que você queira esfumar uma raiz para criar um efeito natural e criar um efeito marrom na raiz. Efeito marrom na raiz. Passou uma pergunta agora há pouco, alguém perguntando sobre cabelos frágeis, né? Que também é uma coisa muito comum. A gente está falando sobre construir cor, sobre fazer clareamento e acidentalmente, né, às vezes pode acontecer de um cabelo acabar ficando fragilizado. Qual o tratamento que você gosta para cabelos fragilizados, Márcio? A gente sempre tem que partir do princípio que é assim, ó, se o cabelo ficou frágil, significa o quê? Que no momento que você faz um teste de elasticidade, ele ficou um pouco mais comprometido. E a gente sempre brinca e fala assim, olha, há necessidade de fazer hidratação neste momento? Não, gente, porque hidratação é água. O que eu preciso fazer neste cabelo? Eu preciso fazer reconstrução. Então, olha, nós temos a linha do Bioreconstrutor dentro da Olenka, que trabalha justamente nisso aí, olha, força e fortalecimento que acontece, pois mexe, sabe? Às vezes você faz tudo bonitinho, às vezes uma ponta mais sensível, às vezes uma franja, que você clareia um pouquinho mais
acaba assim ali ficando um pouquinho mais sensível. Então qual que é a dica aí? Olha, a dica bacana, o Vitor tá pegando aqui, ó, tá? Tá? É o bioreconstrutor, gente, olha, é uma reconstrução simplesmente incrível que você pode estar fazendo no teu salão. São 2 passos, super fácil de fazer, né? Nós temos o spray, você vai lá, aplica o spray sobre todo o cabelo e na sequência você vem com o gloss do bio. E tem uma que eu gosto de usar também, que é a dica de utilizar o banho de colágeno. Então esse aqui também é um tratamento muito legal para a gente poder estar utilizando no pós-mesh. Então naquele cabelo que às vezes fragilizou, o banho de colágeno acaba sendo um grande aliado para poder fazer o tratamento. Eu gosto bastante de fazer o serviço com o banho de colágeno logo após as mechas, tá? Outra dica bacana, quando acontece isso, né, Vitor, que nós sempre falamos é assim, olha, tenta entender assim, quando nós aclaramos o cabelo, nós elevamos o pH, né, para uma casa, às vezes lá perto da casa de 10 mais ou menos, e naquele momento que ele está sensível, eu tenho que entender que às vezes dentro do fio de cabelo, mesmo após enxaguado, ainda existe um pequeno residual do descolorante. Então uma dica que eu sempre falo que é bacana também aí, né, Vitor, é você fazer uso da finish. Porque neste momento, quando o cabelo está com pH alto, às vezes ele está frágil, quando você aplicar a finish sobre o cabelo, o que ela faz? Em primeiro lugar, ela vai chegar e vai falar com o descolorante. Descolorante, você já fez o seu papel. Então, ó, você chega, você está eliminado. E ela vai falar com o pH. O pH está lá nas alturas. Vai falar assim, pH, volta ao seu estado natural. Volta lá para casa mais ou menos aí perto de 5. E na sequência, você faz ou o colágeno, como o Vitor falou, ou o bioreconstrutor, como eu falei. Aí o que acontece? Você neutralizou a química, equalizou o pH e aí você faz uma reconstrução em cima. Ó, fica top. Agora tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, e por mais óbvio que pareça, a gente ainda vê que tem muitas pessoas que acabam cometendo esse erro. Gente, é muito importante, no momento que você está fazendo um processo de descoloração, né? Você está descolorindo o cabelo com pó descolorante OX e você leva a cliente para o lavatório, é muito importante, isso é indispensável, que você utilize um shampoo para poder higienizar o cabelo e tirar o resíduo do pó descolorante. Então, de nada adianta você fazer uma excelente neutralização com a Royal Finish, que nem o Márcio falou, você fazer uma excelente reconstrução, se antes desses 2 processos você não fez a remoção do resíduo do pó descolorante. Porque entendo que quando o pó descolorante fica no interior do fio, a tendência é aquele pó descolorante não mais clarear o cabelo, mas continuar agindo e danificando o fio de cabelo. Por mais que ele vá agir de uma forma mais lenta e mais suave, ele vai continuar danificando o cabelo. Então, se você não utiliza um shampoo para remover o resíduo de pó descolorante do cabelo, de nada vai adiantar neutralizar e nem reconstruir. E isso é muito comum acontecer. Eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso, eu mesmo já passei por isso, de você fazer um trabalho de mechas, a cliente sair do salão com o cabelo extremamente bonito e saudável e depois ela reclamar que o cabelo ficou ressecado. Esse ressecamento que acontece depois do serviço de mecha que você fez, provavelmente foi resíduo de pó descolorante que ficou no interior do fio, né, Márcio? Exatamente, que o descolorante ele fica no interior da fibra capilar e ele fica oxidando. Ele oxida o cabelo, ele oxida a cor que você colocou, ele oxida o tratamento que você colocou. Então, olha, uma boa lavagem, aí ó, imprescindível, gente. Então, usa o shampoo, higieniza, tira o resíduo de pó descolorante e aí pode fazer a neutralização e dar sequência. Tem uma pergunta ali que eu sempre digo que são perguntas bem interessantes. Tenho que fazer a neutralização antes de fazer a tonalização? Entenda o seguinte, se você está falando de neutralizar o pH, que nem o Márcio falou, você precisa fazer essa neutralização, é importante que você faça ela antes. Agora, se você está falando de neutralizar a cor para depois tonalizar, eu digo que ele é dispensável. Porque se você vai fazer uma tonalização, você já vai dar um direcionamento de cor. Entendo que essa tonalização ela também vai ter que respeitar a altura de tom e fundo de clareamento. Então, é dispensável a neutralização de cor antes da tonalização. Não é isso, Márcio? Exatamente. Tá? Então, quando você chega no fundo, isso é muito comum, as pessoas perguntarem assim, eu preciso neutralizar e depois dar uma direção? Não, gente, você já pode ir direto para a direção que você quer. Ou você neutraliza, ou você já dá uma direção de cor de acordo com aquilo que você tratou com a sua cliente.
Recomendação de diluição. A gente tem que fazer que tipo de diluição de recomendação na neutralização? A gente sempre recomenda que no momento da neutralização você faça uma diluição de 1/2 e oxidante. De 6 volumes, gente, tá? Por que 6 volumes? Quando você mistura a coloração mais peróxido de hidrogênio, para que os pigmentos possam se revelar, existe um consumo próprio da coloração, ok? É o consumo da amônia. Esse consumo gira em torno de 6%. Então, o que acontece? Quando eu faço a tonalização de um cabelo, eu faço a neutralização até a tonalização, com 10 volumes, o que acontece? Acaba sobrando, a coloração vai consumir 6 e acaba sobrando 4. O que esses 4 vai fazer? Ele vai trabalhar não sobre o claro, sim sobre o escuro, fazendo com que se clareie. Então, a dica nossa sempre é, na hora de fazer a neutralização de cor, peróxido de hidrogênio de 6 volumes, na diluição 1/2. Olha, a Cida está falando que ela fez um alisamento com o Royal Look e depois que ela fez o alisamento com o Royal Look, ela utilizou a finish e na sequência ela utilizou a coloração, só que a coloração não pegou. Então é uma coisa que a gente sempre fala. Eu posso fazer uma coloração no mesmo dia em que eu faço o alisamento? Sim, você pode fazer uma coloração no mesmo dia que faz o alisamento. Qual seria o procedimento? O procedimento é iniciar o processo de coloração, logo na sequência, depois que você tiver pranchado o cabelo. Então, talvez tenha sido o problema de você ter feito a neutralização com a finish. Porém, o que a gente precisa entender, quando você faz um serviço de escova progressiva, né, no caso da nossa enzimoplastia da Olenka Cosméticos, é muito comum, tá, o cabelo ficar com pH muito ácido, porque o produto tem um pH muito ácido. E a coloração, ela tem um pH alcalino. Então, existem alguns cabelos que pode ser que ele não consiga dilatar a cutícula, pode não acontecer essa reversão de pH para que esse cabelo absorva a coloração. Então, o que eu sempre digo? Se eu tenho uma cliente que ela precisa colorir o cabelo e fazer alisamento, o que eu vou avaliar? Se a coloração que ela vai fazer é somente um retoque de raiz ou se ela vai fazer uma coloração no cabelo todo. Se for somente um retoque de raiz, eu até faço no mesmo dia. Se for uma coloração no cabelo todo, eu peço para ela que ela faça a coloração de 7 a 10 dias depois do alisamento, né, Márcio? E o importante disso, Vitor, é falar assim, olha, eu sempre falo assim, olha, as minhas clientes estão acostumadas a fazer, por exemplo, o look hoje e voltarem para colorir em torno de uma semana. Só que o que é muito importante? Você orientar que neste período ela lave o cabelo em casa. Sim. Porque tem cliente que faz, e se você falar isso, ela volta uma semana depois sem lavar o cabelo. O que acontece? Você acaba tendo um excesso de produtos que ficou sobre as camadas cuticulares e isso acaba atrapalhando o processo de cor. Então a dica mais bacana aí, se for um retoque de raiz, concordo, dá para fazer no dia. Agora, eu preciso colorir todo o cabelo, então... Olha, pede para ela voltar uma semana depois e que ela lave, né? E a dica que nós sempre damos, se você vai fazer Royal Look hoje, olha, quando você retirar o ativo da Royal Look, nós temos Only Color, ok? Poxa, não vai cobrir o branco? Não. Mas às vezes é um cabelo vermelho, por exemplo, que você sabe que a cor vai esvaecer com a temperatura, já está ficando um vermelho mais acobreado. Às vezes é um tom de louro que está ficando amarelado. O que você pode fazer? Antes do processo de escovação do cabelo, nós temos Only Color, nós temos praticamente todas as cores ou as suas misturas. Você vai ali, retira o ativo de Royal Look, ok? Lá no lavatório você já aplica a Only Color de acordo com a sua necessidade, tá? Deixa agindo lá 5, 10 minutinhos para a cor ficar bacana mesmo, enxágua este cabelo e dá sequência no processo de escovação e depois no processo de piastragem do cabelo. Isso faz com que você mantenha a cor bonita. Verdade. Tem uma pergunta do Michael agora sobre fazer morena iluminada só com coloração. Qual o oxidante utilizar, né? Qual a indicação de coloração? Então, Michael, eu tenho uma posição quando eu falo sobre fazer morena iluminada com coloração. Entendam o seguinte, quando você vai fazer um trabalho de morena iluminada só com coloração, dá para ser feito? Dá. Você pode fazer morena iluminada com uma coloração 8, com uma coloração 7. Alguns gostam de utilizar super clareador para fazer morena iluminada. Porém, o que eu sempre digo é o seguinte, qual é o cuidado que você tem que ter ao fazer uma morena iluminada com coloração?
A hora que você vai fazer a morena iluminada com coloração, você tem um resultado único, você tem um resultado específico que ele pode acabar fazendo com que você perca um padrão. Então, eu já fiz algumas vezes morena iluminada em cabelo de cor natural 5 com 8.3 e 40 volumes. Funcionou super bem. Só que quando eu fui tentar fazer a mesma morena iluminada naquela mesma tonalidade que foi entregue em um outro cabelo com a mesma cor, a cor ficou diferente. Então, o que acaba acontecendo? Quando você faz uma morena iluminada somente utilizando coloração, ele pode te entregar um resultado satisfatório, mas ele pode te entregar um resultado que não está dentro do seu controle. E quando você vai fazer uma morena iluminada, onde você primeiro faz um trabalho de limpeza de cor, né, de descoloração, popularmente falando, e depois a tonalização, isso te dá um controle muito melhor de resultado. Então, é possível fazer? Sim, é possível fazer, mas eu não posso te dar uma receita e nenhuma regra, porque eu vou estar sendo negligente com você nesse caso, não é isso, Márcio? É isso mesmo. Tá? Vamos lá, olha, a Marcela ali, olha, tá com uma pergunta. Cabelo 100% branco. Cabelo branco, hein? E a cliente quer um 9, tá? O que eu dou de dica? Ó, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Você já fez uma cobertura de branco um dia, ok? E quando você enxagou o cabelo, você viu que o branco ficou meio acinzentado, ficou meio avioletado, alguma coisa assim? Por que isso ocorre? Porque uma coloração natural, se eu olhar aqui, olha, para as cores naturais, o que acontece? Todas elas têm uma porção, ok, de pigmento neutralizante. Porque, por exemplo, no 9, não tem um ajuste com violeta, que é para que quando eu aplique sobre o cabelo natural, esse violeta entre em ação. Então, qual que é a dica que eu dou para você criar um tom de cabelo, de cor de cabelo mesmo? Que eu sempre falo assim, o cabelo quando ele é 100% branco, qual que é a maior dificuldade? Não é como cobrir o branco, e sim criar um efeito de cor natural, você olhar e parecer cabelo mesmo, não algo artificial. Olha, vou dar uma dica que eu faço, que eu faço o curso, que é assim, olha, pega o 9, ok, que é a cor que ela quer, mistura o 9 com o 9.3, ok? Com o 9.3 ela não quer amarelo. Olha, pensa da seguinte forma. Em primeiro lugar, o 9 da MUP, ele não é amarelado, eles são tons de dourado um pouco mais frios do que aquilo que a maioria de nós conhecemos. Quando eu misturo o 9, por exemplo, eu posso colocar lá 45 gramas, por exemplo, de 9, mais 15 gramas de 9.3 e você aplica sobre o cabelo, ele te dá um 9 mais bege, ele fica uma cor natural, uma cor linda, simplesmente fantástica. E a dica que a gente sempre dá para cobertura é assim, olha, depósito, ok? Cobertura de brancos, você precisa fazer com que o cabelo fique totalmente mergulhado em meio à massa colorante. Se você não fizer, ok, uma aplicação adequada, tenta aplicar com pouco produto, às vezes eu brinco assim, parece que está limpando o pincelzinho na raiz, isso não vai gerar cobertura. Mas fica a dica aí, olha, 9, pode colocar 45 gramas de 9, mais 15 gramas de 9.3 da MUP, dá uma cobertura linda, simplesmente maravilhosa. É muito bom essa ideia. E é exatamente isso que o Márcio falou, a questão do depósito de coloração. Né? Muitas vezes a gente vê as pessoas fazerem coloração em cabelo branco como colorem no cabelo natural. E a gente fala que é uma aplicação completamente diferente, né, Márcio? Então isso faz uma grande diferença. A Maria mandou uma pergunta assim, olha, vocês podem me dizer quando eu faço um cabelo bem claro, e aí eu vejo algumas pessoas que colocam um tom meio laranja ou meio cobre no cabelo e o cabelo fica louro sem amarelar. Então entendam o seguinte, muitas vezes as pessoas fazem essa devolução de cor, porque por exemplo, o cara queria um cabelo em altura de tom 9, mas aí ele foi fazer a descoloração, o cabelo passou do fundo de clareamento 9 e ele ficou no fundo de clareamento 10. Então quando você coloca esse pouquinho de laranja que a gente fala, é só para poder dar uma esquentadinha no cabelo para ele voltar para o fundo de clareamento desejado. Então, na realidade, é uma espécie de uma correção, né? Uma cor que a gente desenvolveu pensando nessa necessidade foi tanto o 837 quanto o 907, porque a gente via que muitas vezes, né, os cabeleireiros passavam do fundo de clareamento e precisavam dar aquela esquentada na cor, né? Devolver um pouquinho de pigmento para ele de forma rápida.
Então a gente usa ou 907 ou 837 dessa forma rápida para ele fazer essa devolução e manter esse cabelo ainda claro sem alterar a cor. Né? Até porque se eu não faço isso, entendam assim, por exemplo, nós falamos de 9,12 agora há pouco. Se eu clareio além do que eu necessito, por exemplo, eu vou lá para a casa do 10, o que acontece? Eu tirei muito amarelo. Quando eu aplicar o 9,12, por exemplo, o que acontece? A concentração de pigmentos ali é para ser aplicado sobre o cabelo amarelo. Só que eu já tirei uma parte desse amarelo. O que acontece? Quando eu aplicar o 9,12, o que ele vai fazer? Ele vai tanto neutralizar como vai começar a revelar. Por isso a necessidade de fazer a devolução se você passou, ok? Vamos lá, tem mais? Tem uma pergunta ali que fala o seguinte: consigo remover o violeta com dourado? Isso, olha, isso nem com oração vai dar certo, viu? Vamos lá. Entendam o seguinte, olha. Quando eu falo de dourado, o dourado eu falo de uma cor que ele é extremamente luminosa. Ele é uma cor suave. Quando eu falo de violeta, o violeta é a junção da intensidade do vermelho mais a profundidade do azul. Então, o violeta ele é uma cor extremamente forte. Então, pensamos na neutralização agora. Como o violeta é uma cor forte, o violeta tem o poder de neutralizar o amarelo. Só que o amarelo é uma cor suave. O inverso disso não funciona. Se eu aplicar um tom de dourado, eu sei que você vai falar, poxa vida, mas a estrela me diz. Só que entendam características de cor. Olha, amarelo é uma cor suave. Logo, uma cor suave ela não consegue sobrepor a ponto de neutralizar o violeta. Eu costumo dizer que às vezes a gente consegue um resultado não perfeito, mas um resultado satisfatório, mas em altura de tons altos. Então vamos dizer que de repente você está fazendo uma mecha lá e você foi colocar um 9,2 na mecha e ele ficou levemente violeta e não era aquilo que você queria. Aí, numa altura de tom 9, você conseguiria colocar um 9,3 e dar uma leve esquentada nessa cor para suavizar esse violeta. Aí seria possível fazer isso, sim, né? Porque a própria oxidação da nova coloração acaba tirando uma parte dos pigmentos violetas que se revelaram sobre as camadas cuticulares. Né? É isso que eu falo, aí você consegue uma suavização da cor, não uma remoção total. Entendam que se eu tenho um cabelo que ficou com um tom violeta de forma indesejada, a melhor forma de corrigir é fazer uma limpeza de cor. Então como é que a gente faz essa limpeza de cor? Eu tanto posso fazer uma mistura de pó descolorante OX e aplicar nesse cabelo e acompanhando esse clareamento, ou eu posso utilizar uma técnica que nós ensinamos, que é o shampoo de limpeza de cor, que é a junção do pó descolorante, do OX e do shampoo da Royal Look. Né? Então como é que a gente faz? Um exemplo, imagine que você vai colocar 10 gramas de pó descolorante, 10 ml de OX e 40 ml de shampoo da Royal Look. Então com essa mistura de shampoo de limpeza de cor, aí você tem o suficiente para poder fazer a remoção desse violeta indesejado. Seria mais eficaz nesse caso, né, Márcio? Exatamente. Nós temos a pergunta da Nicéia, é isso? Cabelo com 50% de brancos, ela quer usar tonalizante com revelador de 10 volumes. Pode? Aí fica difícil, né? Aí você complicou, hein, Nicéia? Assim, olha, eu posso fazer isso, só que eu tenho que ter consciência que essa minha aplicação não vai ter cobertura de branco. Ele vai só criar uma leve nuance sobre os fios brancos. Agora, quando eu penso em cobertura, de cobrir o branco realmente, eu preciso de pelo menos 20 volumes mais uma coloração permanente, tá? Salvo se o cabelo for muito grosso, talvez eu precise até de 30 volumes. Mas com tonalizante, dificilmente você vai conseguir um bom resultado. Pergunta ali da Frank, está perguntando se pode usar coloração com OX de 40 volumes, é isso? Se a pergunta foi essa, dependendo da situação, dependendo do diagnóstico, sim, pode sim. Pode sim, sem problema. Quando você necessita aclarar o cabelo até 4 tons. Porém, o que eu sempre digo, Vitor, é que assim, olha, que todas as vezes que nós utilizamos, quer ver, eu vou dar um diagnóstico. Cor natural, 5. Cor desejada, um cobre lá na casa de 8. Eu sei que se eu fizer cobre 8.4 com 40 na raiz vai ficar muito luminoso. Então vou ter que talvez fazer com 20 ou no máximo 30. Agora no comprimento eu vou precisar dar luminosidade dessa cor e vou precisar de 40 volumes. Só que quando nós aplicamos uma coloração com 40 volumes, eu perco pigmento.
Então, haveria necessidade de fazer uma compensação. Se for um cobre, por exemplo, como eu estou dizendo, haveria necessidade de você fazer uso do 8.4 e acrescentar mix /44, porque o oxidante de 40 volumes, no processo de clareamento, ele acaba perdendo um pouco dos pigmentos da coloração também. Verdade. Então, também tem esse risco. É importante a gente compreender essa ideia da compensação de cor. A Vivi está perguntando, máscara para morena iluminada. Quanto tempo, né, tenho que usar? Entenda o seguinte, Vivi, se você está fazendo uma morena iluminada e você opta por utilizar somente a máscara tonalizante, o tempo de ação da máscara ele vai variar de 5 até 25 minutos, não tem problema nenhum. Agora, se eu pudesse te dar uma dica que seria bastante interessante, eu diria o seguinte, que eu faria a tonalização com coloração e faria o realce de cor com a máscara. Aí eu teria um resultado muito legal. E aí tem uma outra dica que eu também gosto de dar bastante quando se trata de morenas iluminadas, eu fico bastante à vontade para brincar. Você tem muitas ferramentas à mão para você poder trabalhar com morena iluminada. Então você tem a máscara morena iluminada e você tem a máscara cobre. Então quando você for utilizar a máscara morena iluminada, a simples adição de um pouco de cobre pode começar a criar uma personalização e pode começar a dar uma esquentada nessa cor e você pode fazer uma morena iluminada diferenciada. Também é uma dica bastante interessante. Beleza. Ó, a Paula Martins está perguntando assim: posso usar o alisamento de Royal Look em loira? Loira Elisa, pode? Pode. Porque assim, nós viemos de uma época, todos nós, de uma época que loura, tinha até um ditado que dizia loura e liso não combinam. Só que Royal Look é um alisamento completamente diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Então, posso sim, ok? Digamos que esteja um cabelo lá todo mexado, lá na casa de 9. O que você pode fazer? Trabalha, dilatação da cutícula, da mesma forma, lá bacana, com o shampoo da Royal Look. Aplica o ativo da Royal Look, deixa o tempo de pausa necessário. Quando você enxaguar o cabelo, aí entra. Nós temos a linha de Olin Color. Você pode entrar com o Olin Color ali e devolver aquele pigmento mais frio, que você sabe que você vai perder no processo de escovação. Ou ainda, Royal Blonde, no processo de escovação, você pode fazer o uso de Royal Blonde também muito bacana. Agora, a dica, Vitor, que eu sempre falo é assim, olha, nós temos que entender que cabelos louros, eles são mais sensíveis. Então, o que eu não posso? Eu não posso pegar, às vezes, um secador que ele parece um maçarico de tão quente que ele é, porque ele vai queimar a fibra capilar. Então, eu preciso trabalhar com o quê? Com um secador com a temperatura um pouco mais branda, não encostando o pico, às vezes dando um pouquinho mais de distância. Na hora da chapa, da mesma forma, não coloca a chapa lá no máximo, trabalha na casa aí de seus 160, 180 graus, tá? E, acima de tudo, você ter a sensibilidade de ver até onde você pode ir com a temperatura a ponto de não estar queimando o fio. É verdade, porque o que a gente precisa entender é que uma das recomendações mais importantes sobre a alteração de cor, e as pessoas sempre dizem, a sua progressiva altera a cor do cabelo. Gente, não é a progressiva que altera a cor do cabelo, né? Não é o produto que altera a cor do cabelo. O Royal Look não é um produto que tem característica de alterar a cor do cabelo. Quem altera a cor do cabelo é excesso de calor, né? Então, a primeira dica é a questão da regulagem de calor, principalmente no caso das louras, mas uma dica importante que eu acho que o Márcio acabou esquecendo é o enxágue, né? Sim, a galera leva a cliente para o lavatório e não tira completamente o produto do cabelo. Gente, cabelo louro pode ser alisado sim com a Royal Look, mas das questões principais é, no momento em que encerrou o tempo de pausa, eu levo para o lavatório e faço um enxágue completo. Eu não deixo nada de produto no cabelo, porque se eu deixar produto no cabelo, o risco de haver uma interação do produto com o calor vai ser muito grande e pode acontecer alteração. Então nada vai adiantar proteger com máscara, com Royal Blonde, se você deixar resíduo de produto no cabelo, né, Márcio? E no final, no momento que você for escovar, CC Cream como proteção, top, bacana, não atrapalha porque a ação de Royal Look não é externa como progressivas de formol, por exemplo, é uma ação interna. Então no processo de escovação eu posso fazer uma proteção térmica com o CC Cream, que é bacana. Beleza? Josi está fazendo uma pergunta aqui, acho que é mais um socorro, né, Josi? Meu cabelo sobe pro vermelho, me ajuda? Então acho que é meio que socorro que ela está pedindo, né? Josi, vamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender como é que está o seu cabelo em um momento de descoloração, em um momento de limpeza de cor. O que a gente precisa compreender?
nunca vai ser o produto que vai dizer até onde o seu cabelo vai clarear. Sempre quem vai dizer isso é o seu cabelo. Então, assim, quando eu estou fazendo um processo de mechas, nada me impede de aplicar as mechas, né, aplicar o pó descolorante nas mechas, e depois de um determinado tempo, 40, 50 minutos, 1 hora, eu voltar e fazer uma reaplicação. Então, se de repente o teu cabelo está parando no vermelho, ele está parando no vermelho dentro de um período específico de ação da descoloração. E aí a pergunta é, quando ele para no vermelho, esse cabelo está fragilizado ou ele está resistente? Porque se ele estiver fragilizado, significa que ele não aguenta ir adiante. Porém, se ele estiver avermelhado, como você está nos dizendo, e ele ainda apresentar resistência, nada te impede de fazer uma reaplicação. Agora, uma dica importante que eu sempre digo é o seguinte: é importante que a reaplicação do pó descolorante sempre seja feita com um oxidante igual ou de menor volumagem da primeira aplicação. Tá? Então, apliquei, deixei agir por 50 minutos, o cabelo está vermelho, testei, o cabelo apresenta resistência, prepara um novo pó descolorante, abre o papel alumínio, remove o excesso do pó descolorante anterior e aplica um novo pó descolorante. Meu cabelo não está resistente, ele está vermelho e está fraco, então nesse caso seria o ideal uma preparação desse cabelo, de repente um cronograma capilar de tratamento de preparação para esse cabelo, um procedimento pré-química, né? E depois você fazer as mechas, porque se o teu desejo é um cabelo mais claro do que o vermelho, a única pessoa, o único fator que impede esse cabelo de chegar nessa altura de tom é exatamente o teu cabelo. Tá. Vamos lá, a Ana Lídia está perguntando assim, olha, dá diferença se eu usar OX diferente do pó ou da mesma marca? O que a gente sempre fala é assim, olha, aquele pó, determinado pó descolorante, ele é criado para o seu oxidante, assim como a coloração é criada para o seu oxidante. Dá diferença? Dá no ponto de vista seguinte, olha, vamos pensar assim, olha, quando eu penso, por exemplo, no nosso descolorante, vamos falar do pó descolorante da MUP, por exemplo, tá? Eu tenho um tratamento, e esse tratamento chamado Ultra HDCIS, ele está tanto no descolorante, está na coloração, mas ele também está onde? No nosso peróxido de hidrogênio, tá? Então, se eu pegar um pó bom e eu misturar com outro peróxido de hidrogênio de uma outra empresa, pode ser um produto maravilhoso, mas eu perco a nível de tratamento. Outra coisa que eu sempre falo é que assim, olha, nós vivemos num país onde tem muitas e muitas marcas, e eu sempre falo que tudo tem o seu preço. Às vezes um peróxido de hidrogênio lá da perfumaria que custa lá 10, 12 reais, 15 reais, não tem como ele entregar a mesma qualidade do peróxido de hidrogênio, que custa 30, 35, 40 reais. Mas uma coisa que me chama muita atenção nisso aí é assim, né, Victor, que a questão do peróxido de hidrogênio deve ser realmente estabilizado. Que nós dizemos assim, que você pega um peróxido de hidrogênio, por exemplo, da Olenka ou da MUP, quando você abre ele, você tira a primeira porção, se for de 30 volumes, ele tem 30 volumes do começo dele até a última porção. Agora, quando eu pego um peróxido de hidrogênio, às vezes inferior, e ele está marcando lá 30 volumes, 40 volumes, e eu faço uma aplicação, o que acontece? Cada vez que eu abro, cada vez que eu fecho, o ar entra dentro da embalagem e ele oxida. O que é oxidar? Ele libera o oxigênio. Então, quando você abre ele, aquele de 30 na segunda, na terceira vez, vai caindo. Quer ver uma coisa que eu sempre falo em curso? É como você pegar um refrigerante. Pega lá, uma Coca-Cola deliciosa, abre, tira um copo. Aí teu filho vai lá, abre, tira outro copo. Tua filha vai lá, abre, tira outro copo. À noite, o que aconteceu? Todo o oxigênio foi embora, todo o gás dali foi embora. Peróxido de hidrogênio é a mesma forma. Por isso a dica para você ter um resultado sempre perfeito é utilizar o peróxido de hidrogênio sempre da mesma marca. E sempre de qualidade, né? Sim. Isso vai fazer uma grande diferença. Vamos lá, o Salão Patrícia, né, está perguntando 9 mais 9.3, pode usar mix? Qual a proporção? Entenda o seguinte, Patrícia, se o seu desejo é pegar esse 9 com 9.3 e caracterizar essa cor, né, criar um diferencial nessa cor, você pode sim utilizar um pouco de mix nesse caso. O que você precisa entender? Que para o uso de mix a gente tem uma regra, né? E a regra do uso do mix é o que nós chamamos de
regra do 11, né? A regra do 11, ela sempre traz a ideia de que a mistura da coloração, tá? A altura de tom da coloração mais os centímetros lineares de mix tem que dar uma conta fechada em 11, né? Então, por exemplo, você vai utilizar uma coloração em altura de tom 9, você vai utilizar algum mix, seja mix dourado ou seja mix cinza, não importa, você tem que colocar a regra do 11. Se você está utilizando uma cor em altura de tom 9, a regra do 11 diz que a mistura total tem que chegar a 11. Então, se eu estou em 9, para chegar em 11 eu preciso chegar em 9, 10, 11. Quantos centímetros eu vou utilizar de mix? No caso, eu vou utilizar 2 centímetros de mix para poder seguir a regra do 11, tá? Tem uma informação que a gente sempre usa, que é a cumbuca, né? Então a gente sempre fala assim, como é que se usa o mix? Eu uso o mix em centímetros lineares e eu uso o mix, deixa eu subir aqui. Eu uso ele em centímetros lineares, eu uso ele em gramas. Então, no fundo da cumbuca da MUP, nós temos uma régua e essa régua diz os centímetros lineares de mix. Então, eu posso utilizar o mix com centímetros lineares na informação ou eu posso utilizar em gramas. Então, dentro da nossa cartela, a gente também traz a tabela de conversão da forma de uso do mix. Então, o que diz? Que sempre que eu for utilizar um mix, eu vou trabalhar na proporção aonde os centímetros lineares são equivalentes a metade em gramas. Então, por exemplo, digamos que eu fosse utilizar lá na altura do tom 9, que foi o teu exemplo, os 2 centímetros de mix. Se eu fosse pesar esse mix na balança, eu pesaria 1 grama. Então, 2 centímetros lineares ou 1 grama de mix. Então, mais ou menos vai ser assim que vai funcionar a regra do 11 do mix, né, Márcio? Isso aí. O Maicon Coifer está perguntando assim, se depois eu fizer uma escova sem formol, o cabelo grisalho apresentar um esverdeamento ou amarelamento, o que eu posso fazer? Bom, o esverdeamento, esse amarelamento sobre o grisalho, muitas vezes, ele se dá pelo enxofre liberado no cabelo, né? Nós temos que entender que como você está trabalhando ali com produtos mais ácidos, fonte de calor sobre o cabelo, esse cabelo, às vezes, o enxofre acaba sendo liberado e cria, às vezes, esses esverdeados, né? Outra característica que acontece aí é um odor, muitas vezes, desagradável, que você fica sentindo posterior toda vez que molha. Esse odor, ele é proveniente tanto do enxofre quanto do carbono do próprio cabelo. A dica bacana que nós temos aí é você fazer uma neutralização, né? Nós temos a Royal Finish, porque entendam que esse esverdear que está acontecendo não é um esverdear de pigmento, ele é um esverdear de reação química. Então a Royal Finish, depois que você terminar todo o cabelo, você fizer uso dela, sabe o que ela vai fazer? Em primeiro lugar, ela vai neutralizar a ação química sobre o cabelo e ela vai se encarregar de neutralizar esse esverdear ou amarelar. Não por pigmento, e sim por neutralizar a reação química que levou a isso. E ainda neutraliza o odor desagradável do enxofre. Então. Agora tem uma dica importante que eu também sempre dou. Quando você vai fazer uma escova progressiva sem formol, né, no caso, se você estiver utilizando a Royal Look, a gente usa a dica de associação das máscaras Olen Color, tá? No momento que você for fazer o trabalho de cor. Então, por exemplo, você vai fazer uma Royal Look, lava o cabelo, aplica a Royal Look no cabelo, dá o tempo de pausa, enxaguar a Royal Look no cabelo grisalho. Eu sempre gosto de utilizar ou a máscara cinza ou a máscara roxa. Tanto uma quanto a outra no cabelo grisalho funciona bem no efeito de proteção, e depois, para completar a finalização desse processo, eu gosto de utilizar essa ferramenta aqui também, que é o Royal Blonde. Tá? Então, no caso, o Royal Blonde também vai nos ajudar bastante na proteção da cor do cabelo no momento que você estiver fazendo a Royal Look. Então, essas 2 dicas são muito importantes. Tanto o processo que você vai fazer durante, quanto o processo que você vai fazer ao final do procedimento, né, Márcio? Bacana. Olha, a Regine Farias tem uma pergunta bacana. Olha, para uma pessoa que tem 70% de brancos, quer fazer luzes, mas ela quer um tom pelo lado, tenho que deixar em que tom e qual cor eu devo utilizar? Vamos lá, gente. Quando eu falo de um cabelo que tem um alto percentual de brancos e ela está querendo fazer mechas
O que ela está querendo? Ela não quer colorir o seu cabelo e ela quer disfarçar os seus brancos por meio de mechas, ok? Primeira dica que a gente sempre dá é assim, olha, você precisa fazer uma grande concentração de mechas, precisa ser feito muitas mechas e você precisa aclarar esse cabelo escuro o mais claro possível. Se ele chegar no 9, legal, mas se ele chegar no 10, melhor ainda. Por quê? Você precisa diminuir o máximo a altura de tom que está o branco para com o cabelo que você está aclarando. Agora, se ele clarear até a altura de um 8, o que acontece? Você vai neutralizar ali, mas você vai ver o branco, você vai ver o natural que ainda tem e você ainda vai ver a cor que você está criando. Por isso é importante que você chegar no fundo de 9 ou eu diria até 10. Se chegar nesses fundos, olha, chegar no 9, 12 dá um pérola fantástico. E se chegar na casa de 10, o 10, 12 da Muppet dá um pérola simplesmente lindo. Aí, dentro desse cenário que eu estou te falando, o que acontece? Você consegue equilibrar, o louro fica muito próximo do branco e aí ele confunde com o trabalho de mechas e acaba disfarçando. Agora, um alerta importante que eu dou, quando você trabalha com pérola, principalmente em cabeças que tem cabelo branco, você tem que tomar um cuidado, porque muitas vezes o pérola ele acaba confundindo com o branco, e às vezes essa cliente não vai ficar feliz com o resultado do pérola, porque ela vai se sentir com o cabelo mais branco, mais grisalho ainda. E um outro cuidado que a gente sempre dá com o pérola, porque o pérola ele é um pouco traiçoeiro, dependendo da cor. A gente sempre fala que assim, o pérola, quando você aplica no cabelo, quanto mais amarelo ele tiver, mais pelolado ele fica. Quanto menos amarelo ele tiver, ou quanto mais direcionado para o branco ele tiver, mais efeito irisado ele te dá. Então pode ser que de repente a tua mecha fique num pérola legal, mas o teu cabelo branco ele fique com um efeito meio irisado, e aí talvez isso aqui a gente não goste. Então tome cuidado em trabalhar com pérola em cabelos brancos. É isso aí. Se a cliente tem uma raiz 5 e as mechas estão marrom, ela quer um louro pérola, como fazer? Né? Quem está perguntando pra gente é a Aninha. Aninha, se ela tem um cabelo 5, o cabelo está marrom e ela quer pérola, não tem outro caminho, tem que fazer uma limpeza de cor, né? Você vai ter que fazer mechas no cabelo dela e atingir no mínimo fundo de clareamento 9, mais ou menos dentro do que nós estávamos dizendo agora. Fundo de clareamento 9 ou 10 e tonalização pérola. Se você não conseguir um fundo de clareamento 9, o pérola não te entrega uma cor perfeita. Lembrando que fundo de clareamento 9 é aquele fundo de clareamento que você vê amarelo e não vê mais laranja. Se tiver laranja, não está mal, tá bom? Ó, tem uma pergunta aqui, olha, é do Salão Bela Flor, tá? Como usar a balança, ok? Eu vou falar que essa dúvida não é só a tua, porque nos cursos a gente tem falado, tem enfatizado muito isso, e é uma dúvida que eu falo que é da maioria das pessoas. Sabe por quê? Porque nós, como cabeleireiros, não fomos educados nas escolas de cabeleireiro a fazer uso. Eu sei que teve gente que aprendeu bacana, mas boa parte, principalmente quem tem mais tempo de profissão como eu, nós não aprendemos isso, né? E nós estamos falando aqui que o uso da balança, em primeiro lugar, você tem uma diluição perfeita, você consegue fazer com que a cor fique infinitamente melhor a nível de cobertura de brancos, a revelar de pigmentos, além de gerar economia. Mas aí eu não sei como usar a balança. Entendam assim, se a coloração tiver a diluição 1 para 1,5, que é o nosso caso, o caso da Muppet, você vai colocar lá, você vai abrir a tua coloração, coloca a tua cumbuca, aperta o zerar lá, né, o tara da balança, e vai ficar 0. Coloca lá 60 gramas da coloração, aperta o tara novamente, 0. Aí você vai colocar mais 90 gramas. Por quê? Porque o nosso peróxido de hidrogênio, 1 ml é o correspondente a 1 grama. Então você consegue estar fazendo dessa forma. 60 gramas da coloração, zera a balança, coloca mais 90 gramas do peróxido de hidrogênio, de acordo com o trabalho que você estiver fazendo, né, se for coloração permanente, e mistura e seja feliz, olha. E os resultados você vai ver. A hora que você fizer uso de balança, e eu tenho dito, gente, uma balança custa 20, 30 reais. Os trabalhos que saem no salão ficam infinitamente melhores. E você vai ver o quanto você economiza. A economia em torno de 30% mais ou menos. Vamos lá. Como eu faço mechas doce de leite? Eita, que perguntinha, né? Como é que eu faço mechas doce de leite? Então vamos lá.
Espaço VIP, né? Salão Espaço VIP. Então, olha, o trabalho de mechas doce de leite, ela vem diretamente da tradução que você tem do que é o doce de leite, né? Então, eu sempre falo assim, toda vez que alguém te dá uma cor que tem nome, né? Um nome comercial de uma cor, você precisa pensar em composição dessa cor. Quando eu olho para a ideia do doce de leite, é mais ou menos quando a mesma ideia que eu falei quando eu falei do caramelo. O que é o doce de leite? O doce de leite não é um tom bege? Né? Então, quando eu falo desse tom bege em doce de leite, ele pode vir em altura de tom 7, ou em altura de tom 8, ou até mesmo em altura de tom 9. As misturas que vão te trazer esse doce de leite mais agradável, elas sempre estão entre dourado e violeta, né, Márcio? Então, de repente, na altura de tom 7, a gente tem o 732 pronto, tá? Na altura de tom 8, você vai ter que criar o efeito 732 e na altura de tom 9, você também vai ter que criar o 932. Então, 932, 832, 732 são as coisas que, na minha interpretação, são as mais próximas do doce de leite, como o pessoal gosta de traduzir, tá bom? Olha, eu quero agradecer lá, ó, Olenka Paraíba, olha, vocês estão arrasando, ó. Paraíba, que lugar maravilhoso, amo o povo paraibano, olha, um dos lugares que eu amei estar aí com vocês. Beleza, vamos responder então a última pergunta, a gente já vai chegando aí na nosso final de live, então a gente vai responder a última pergunta. Salão Rony Alves, vamos lá, cabelo com altura de tom 6, se eu usar o AX de 20 volumes na coloração 743 com 843. Vai levar, né, o cabelo, vai me entregar o cabelo e eu vou precisar usar um mix 4/4? Entenda o seguinte, Rony, quando a gente vai fazer tons cobres, né, os tons quentes que a gente fala, os tons vermelhos, muitas vezes as pessoas falam assim, eu queria fazer direto. Dá para fazer direto? É possível você fazer direto, mas entenda o seguinte, digamos que essa tua cliente tem um cabelo de cor natural 6 inteiro, totalmente natural, sem coloração. O ideal seria você utilizar misturas diferentes de OX para cada região, porque a gente sempre fala que a raiz do cabelo é mais quente e o comprimento e pontas do cabelo é mais frio, então a gente faz uma inversão de OX. Então, por exemplo, nesse caso aí o cabelo de cor natural 6, nós poderíamos utilizar 20 ou 30 volumes na raiz e 40 volumes no comprimento e pontas para entregar uma cor legal. Porém, eu sempre recomendo que é o seguinte, na primeira vez que você for fazer esse cabelo, né? Essa é a dica do Vitor Pinho para você. Eu te recomendo você fazer uma limpeza de couro, atingir um fundo de clareamento laranja ou laranja amarelado para fazer a primeira cor nesse cabelo, para te dar uma garantia de uniformidade de cor. Fez a primeira vez, você entregou, né, essa primeira cor, o retoque de raiz dela é mais fácil. Aí dá para você fazer aí com 20 ou 30 volumes esse 843 com o 743 mais o mix 44. Agora entenda, o mix /44 ele vai criar um aumento de cobre nesse cabelo. Ele precisa ver se esse aumento de cobre de repente não pode gerar uma cor indesejada, né? De repente ele ficar quente demais e ficar parecendo com vermelho, só que a gente ficar aborrecida, se o desejo dela é um cobre, tá bom? O Realce, né? Acho que é o Salão Realce, tem uma pergunta assim, olha, vocês têm tonalizante? Boa tua pergunta, tá? Eu acho que é a pergunta de muitas pessoas. Olha, entendam assim, a MAMP ela foi trabalhada, ela foi desenvolvida para que o mesmo tubo da coloração sirva tanto para a coloração permanente quanto sirva também para ser tonalizante, evitando que você precise comprar. Vou dar um exemplo de cor, tipo 7.1 de coloração mais 7.1 de tonalizante. São dois tubos, né? São dois tubos. São duas vezes que tem que pagar pela mesma cor, porém uma coloração permanente e uma tonalizante. Como que a MAMP faz? Por exemplo, se eu pegar o 7.1, que é o exemplo que eu estou dando, com 20, com 30 ou com 40 volumes e diluir ele na diluição de 1 por 1,5, 60 gramas de massa, mais 90 ml, o que acontece? Eu tenho neste momento uma coloração permanente, que vai clarear, que vai cobrir branco, ok? Agora, com a mesma cor, como eu dei exemplo, 7.1, se eu quiser que ela torne-se um tonalizante, eu pego com 6 volumes, a cor 7.1, mais 6 volumes na diluição 1 por 2. Neste momento, a MAMP tem comportamento, característica de um tonalizante. Então, aí é um trabalho para neutralizar mechas,
é um trabalho somente para criar tom sobre tom, um trabalho tonalizante. Então, olha, foi feito dessa forma justamente para facilitar a vida de todos nós, os profissionais, para não precisar comprar um estoque gigantesco, né? 2 produtos nesse momento e um só, né? O serviço de 2 em 1. Bom, a gente está encerrando a nossa live, então queria deixar um grande beijo para todo mundo que participou com a gente. Foi um prazer a gente poder estar com vocês, trocar essas informações, né? Bater esse papo. Eu e o Márcio, que nem eu falei, a gente já trabalha junto há bastante tempo, gosta bastante desse trabalho que faz junto, né? Queria deixar as redes sociais, né, Márcio? Sim. Então, a minha rede social, o meu Instagram é vitorpinho.oficial. Então segue lá, né, no Instagram, vitorpinho.oficial. E o Márcio? Tá. Também quero da mesma forma agradecer a todos vocês que estiveram aqui com nós esta tarde. Quero deixar um beijo maravilhoso, dizer que amamos vocês foram incríveis, né? E as minhas redes sociais, tá? É Márcio Fiorucci, Márcio Fiorucci, ok? Então, Márcio Fiorucci, né? @Márcio Fiorucci, @vitorpinho.oficial, esses são os nossos Instagrams. Gostaria de novo de lembrar como é que eu faço para encontrar o Olenka. Vai lá na descrição do Instagram da Olenka, tem lá encontreolenka.com. Clica lá e vai encontrar um distribuidor mais próximo de vocês. Não conseguiu encontrar o distribuidor através dessa ferramenta, você tem a oportunidade de voltar, pegar o telefone lá na descrição do Instagram da Olenka, ligar para o escritório central e poder encontrar o produto. Então, assim, a ideia é que a marca possa chegar a todos os profissionais, que possa atender a necessidade de todos vocês, lembrando que a gente está trabalhando com uma marca profissional, tá? Muitas pessoas perguntam, poxa, quando vai ter curso, como é que vai ficar? Gente, entendam o seguinte, os cursos são idealizados e realizados pelos distribuidores, então fiquem atentos às programações de cada distribuidor, de cada região de vocês, que eles vão poder estar divulgando quando tem os cursos. Mas a gente também tem uma ferramenta que é o site oficial da Olenka, olenkacosméticos.com.br, e tem a agenda de cursos. Então alguns dos nossos cursos acabam aparecendo também nesse site da olenkacosméticos.com.br, né? Exatamente. E você que chegou agora, já no final da nossa live, ó, ela permanece, não só essa que nós estamos falando, como a live que nós falamos anteriormente, continua na plataforma do Instagram, no perfil da Olenka Cosméticos. Você pode visualizar quantas vezes necessário for, ou ainda, a partir de amanhã você encontra essa live lá no YouTube, bem como todas as outras lives feitas por mim, por Vitor e por toda a nossa equipe, disponível lá para você assistir e com certeza aprender mais e mais. Bom, é isso aí. Nós ficamos por aqui. Um grande beijo a todos vocês. Uma ótima Páscoa a todos. Foi um grande prazer estar com todos vocês. Não aparecem todos os comentários de todas as regiões, mas a gente sabe que tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, de Belo Horizonte, do Sul, do Norte, do Nordeste. Beijo para todos vocês. Já teve live que tinha gente até do exterior, né? Sim, então, assim, é sempre um grande prazer a gente poder estar compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Gente, da minha parte, um grande beijo e até a próxima.